Olá, boa tarde. Seguindo as orientações do Conselho Nacional de Justiça, tribunais brasileiros vêm adotando de forma virtual a audiência, intimações e conciliações. É a tecnologia sendo usada como forma de promover uma justiça mais rápida e democrática. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o juízo 100% digital. Mas esse é apenas um dos destaques. Veja também. Após ataque cibernético, o Superior Tribunal de Justiça começa a restabelecer os sistemas de informática da Corte. A partir de hoje, os principais sistemas do STJ voltam a operar de forma gradual. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende eleições presidenciais no Vasco da Gama. E ainda, com a autorização da Justiça Federal, polícia cumpre mandados em operação que apura fraudes no recebimento do auxílio emergencial. De acordo com as investigações, os criminosos usavam dados de outras pessoas para receber o auxílio emergencial. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, informou por meio de nota divulgada nesse domingo que o trabalho de restabelecimento dos sistemas de informática do tribunal após ataque cibernético está em ritmo acelerado. A nota assinada pelo presidente, ministro Humberto Martins, informa que a partir de hoje, os principais sistemas do STJ voltam a operar de forma gradual, a começar pelo sistema de acesso a processos eletrônicos que tramitam na Corte. Nesta segunda, servidores, colaboradores e estagiários também retomam a modalidade de trabalho em que se encontravam antes da indisponibilidade do sistema. O plantão judicial exercido pela presidência se encerra hoje, com os prazos processuais voltando a correr a partir de amanhã. Nesta terça-feira também será retomada a distribuição de processos aos ministros e poderão ser realizadas as sessões de julgamento a critério dos presidentes de turmas e sessões. Já as sessões da Corte Especial e do Conselho de Administração obedecerão ao calendário previamente estabelecido. A nota informa ainda que o STJ encaminhou novos dados levantados pela equipe de tecnologia do tribunal ao Comando de Defesa Cibernética do Exército, que colabora nos trabalhos de restauração dos sistemas, e também a Polícia Federal para subsidiar a investigação a respeito do ataque. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu as eleições presidenciais no Vasco da Gama. A decisão foi tomada durante o plantão judicial do STJ, que adotou o regime devido ao ataque cibernético na rede de informática do tribunal. O presidente do STJ suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia permitido a realização de eleições presenciais para a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama. O ministro Humberto Martins entendeu que, considerando a pandemia da Covid-19, a votação presencial poderia gerar prejuízos irreversíveis para a saúde pública. Um sócio do clube afirmou em pedido de tutela provisória que a eleição de forma presencial foi determinada por liminar de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, contrariando decisão anterior que havia autorizado a realização por meio virtual. O requerente alegou que isso gerou uma situação esdrúxula, com candidatos, dirigentes, associados e demais participantes tendo que se mobilizar de última hora para participar do processo, mesmo sem as medidas de segurança sanitária necessárias. O presidente do STJ lembrou que, em meio a uma pandemia, medidas como a que autorizou as eleições presenciais contrariam as normas de proteção da saúde pública. O ministro ressaltou ainda que não se pode deixar de utilizar a tecnologia em prol da saúde pública. Para ele, a adoção da modalidade eletrônica de votação é condizente com uma atuação administrativa responsável. Com a autorização da 17ª Vara Criminal da Justiça Federal, foi deflagrada hoje a Operação Primeira Parcela, para apurar fraudes no recebimento do auxílio emergencial do governo federal. Uma força-tarefa foi às ruas para cumprir mandados judiciais. 60 policiais federais cumprem desde cedo 10 mandados de busca e apreensão em 3 estados, Bahia, São Paulo e Tocantins, e 4 mandados de prisão temporária somente na Bahia. A Justiça Federal também determinou a quebra do sigilo bancário, bloqueio de valores e sequestro de veículos dos investigados.
De acordo com as investigações, os criminosos usavam dados de outras pessoas para receber o auxílio emergencial. Assim que o dinheiro caía na conta delas, eles transferiam para as próprias contas por meio de boleto bancário. Em apenas uma semana, a Força Tarefa identificou pelo menos 59 contas cadastradas e cerca de R$33 mil desviados. Mas as investigações ainda apontam que a organização criminosa teria realizado cerca de 60 milhões de pedidos indevidos. Os envolvidos vão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de reclusão. E ainda sobre auxílio emergencial. Termina hoje o prazo para quem teve o auxílio de R$300 negado contestar a decisão do governo. Pode entrar com recurso quem não recebeu nenhuma parcela da ajuda. A contestação deve ser feita online. Não há necessidade de ir às agências da Caixa ou postos de atendimento. O trabalhador que não recebeu nenhuma parcela do auxílio de R$300 deve acessar o site da Dataprev e fazer a consulta. Daí, ele vai receber uma mensagem informando o motivo de ter o benefício negado. No site do Ministério da Cidadania, é possível acessar uma lista dessas mensagens e quais permitem que a contestação seja feita. Caso o recurso tenha resultado positivo, o trabalhador vai receber o benefício no mês seguinte ao pedido. Só pode fazer a contestação quem recebeu o benefício de R$600, mas não ganhou nenhuma parcela de R$300. E para quem recebeu a primeira parcela do benefício e depois foi suspenso, o prazo foi encerrado na semana passada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o retorno de visitas aos presídios federais, mas os atendimentos presenciais de advogados, eles continuam limitados. A determinação do Ministério da Justiça autoriza que um preso possa receber visita de um adulto e uma criança ou adolescente por mês. A recomendação é que o retorno dessas visitas presenciais de parentes, cônjuges e amigos seja feito de forma gradual. Mas quem for do grupo de risco não poderá receber ainda visita e deve continuar de forma virtual. Segundo a portaria, as penitenciárias devem manter os procedimentos de segurança sanitária para o controle e a prevenção de contaminação pelo coronavírus. Permanecem suspensas as atividades presenciais, como trabalho e estudo, e a presença de advogados continua limitada a 4 por dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, garantiu a prisão domiciliar a uma avó responsável pela guarda de 2 netos menores de idade. Presa desde o último dia 15 de setembro por determinação da primeira vara criminal da comarca de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, ela teve pedidos de liminar negados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Gilmar Mendes, mesmo diante da dupla supressão de instância que, em tese, impediria o conhecimento do pedido da defesa pelo Supremo, o caso é de constrangimento ilegal, o que permite a superação do entendimento do STF sobre a matéria. Isso porque as crianças, uma de 3 anos e outra com 6 anos de idade, elas são dependentes da avó, pois a mãe delas faleceu em 2018 e o pai, que cumpre medidas cautelares, ele não tem condições de cuidar dos filhos. E você vai ver a seguir, tribunais implantam o juízo 100% digital para execução de atos processuais exclusivamente por meio eletrônico. Vamos entender o que isso significa no próximo bloco. Até já. A Constituição Federal é o principal instrumento normativo do país. É por meio desta Constituição que assuntos tão importantes para a sociedade como direito à saúde, direito à segurança e direito à educação são discutidos. A Constituição ela tem um papel importantíssimo também na construção de políticas públicas, políticas que visem uma sociedade cada vez mais justa e uma sociedade cada vez mais democrática. Conciliar sempre é a melhor solução. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado tem um local específico para isso. É o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Um lugar de fácil acesso para qualquer pessoa, é só agendar. A conciliação vale para qualquer processo tramitando na Justiça Federal, Estadual ou do Trabalho.
seja partilha de bens, acidente de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão do trabalho, pensão alimentícia, divórcio, questões de vizinhanças e outros casos. A conciliação é norteada por princípios como a informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade e flexibilidade. Na conciliação, não precisa a intermediação do juiz declarando uma sentença. É preciso apenas a presença do conciliador. Mas se a outra parte não quiser o acordo, o processo corre normalmente na Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi a primeira corte brasileira a implantar o juízo 100% digital para execução de atos processuais exclusivamente por meio eletrônico. A iniciativa tem sido adotada também por outros tribunais. Audiências, intimações, conciliações, tudo de forma virtual. É que os tribunais brasileiros têm adotado as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. É a tecnologia a favor de uma justiça mais rápida e democrática. A Justiça Carioca foi a primeira a aderir ao sistema Juízo 100%. As varas de fazenda pública e cíveis do Estado já realizam as audiências e sessões por videoconferência. Com base no levantamento sobre o funcionamento da tramitação processual, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal do Estado vão avaliar o projeto. A expectativa é ampliar o sistema para outros órgãos julgadores. Na Paraíba, a medida também foi aprovada. No município de Queimadas, nos últimos 2 meses, foram realizadas mais de 250 audiências virtuais e a unidade judiciária já se prepara para um mutirão de atos telepresenciais. Entre o final de novembro e início de dezembro deste ano, o esforço concentrado vai envolver cerca de 300 processos cíveis e criminais. Na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, aderiram ao sistema. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão também firmou o compromisso de implementar o juízo 100%. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o juiz Jeremias de Cássio Carneiro de Melo, da comarca de Queimadas, na Paraíba, que é coordenador do projeto Juízo 100% Digital, lá do Tribunal de Justiça do Estado. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Uma satisfação participar do programa com tamanha audiência. Bom, explica para a gente o que esse projeto traz de novo. Bem, Rafaela, o projeto ele partiu de um contexto de dificuldade, que foi a pandemia, no meio do qual o judiciário praticamente teve que se adaptar, né, e ficar trabalhando de maneira remota, e para isso tivemos que implementar soluções criativas com eventualmente impacto estrutural também, como foi até mencionado recentemente pelo ministro Fux, para tentar dar vazão aos processos e aos atos processuais que estavam represados em razão da pandemia do coronavírus. E aí se imaginou a possibilidade, com autorização normativa que já existia no CPC novo, né, no CPC recente, de utilizar todos os meios tecnológicos disponíveis para acelerar a resolução de processos e de atos processuais. Quer dizer, você está falando em acelerar, eu acho que essa também é uma palavra-chave importantíssima, né? Porque sempre que a gente fala dessa matéria, facilita o Poder Judiciário, aquela papelada que a gente está acostumado, aquele carrinho de processos, né? Aquilo vai ficar para trás e também isso significa qualidade na prestação jurisdicional, uma tramitação Sim. mais rápida dos processos? Sem dúvida. O grande vetor, e aí é um processo de adaptação por meio do qual todos os agentes envolvidos têm que passar, é tornar as coisas mais eficientes a partir dos meios tecnológicos já disponíveis, né? Utilizando-se disso para acelerar a comunicação de atos processuais, a realização de atos processuais e, no final das contas, também a resolução mais rápida dos nossos processos, prestando finalmente uma resolução, uma jurisdição mais efetiva e adequada aos anseios da população. Queimadas, como é que ela já está se estruturando? Qual a realidade dela hoje no que diz respeito a esses processos eletrônicos? Pois não. O Tribunal de Justiça da Paraíba ele está implementando o juízo 100% digital e o tem feito desde o primeiro momento da pandemia, né? Algumas unidades, a partir desse projeto que estamos coordenando em Queimadas, Conceição, Piancó e Soledade,
estruturaram o normativo para permitir a realização desses atos de forma telepresencial, com apoio e suporte do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e isso se espraiou por diversas outras unidades, uma espécie de sandbox regulatório, né, uma fase de testes para saber se a tecnologia permitiria a realização desses atos de forma telepresencial, porque há vários outros atores envolvidos, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia, as próprias partes. A gente precisava testar como isso se daria na prática, e o resultado tem sido produtivo a partir dessas regulamentações locais, e a regulamentação estadual do tribunal como um todo está em vias de ser publicada, até para se ajustar à recente resolução 345 do CNJ e implementar o nosso caminho digital para o futuro. Pois é, você fala da resolução do CNJ, o CNJ também deve editar uma outra resolução sobre a uniformização, até errei na palavra aqui, para que o sistema seja uniforme, né? Nós precisamos garantir que todos os tribunais do país, eles atuem da mesma forma para garantir o quê? Uma segurança jurídica, também uma transparência, para que o jurisdicionado não fique perdido, né, quanto a sistema. Exatamente. O presidente Fux, assim que assumiu, ele publicou a plataforma, né, colaborativa da Justiça, a plataforma digital do Poder Judiciário, de forma que essas inovações possam ser concentradas em um órgão central, que é, no nosso caso, o CNJ, para que a gente não possa nem replicar medidas que já foram tomadas e aproveitar as boas práticas, implementando assim as melhores práticas tecnológicas com alteração estrutural na eficiência do Poder Judiciário. A ideia é que exatamente essas regulações possam ser concentradas e, na medida do possível, transmitidas para todos os outros tribunais, né, para que haja um caminho uniforme na implementação dessas tecnologias e na solução rápida de processos. Doutor Jeremias de Cássio Carneiros, lá do TJ da Paraíba, juiz que está coordenando a implantação desse juízo 100% digital. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí no projeto. Eu agradeço e espero que a gente possa, o mais rápido possível, tornar essa iniciativa nacional e fazendo assim o judiciário caminhar a passos largos para um novo ambiente 4.0. E lembrando que daqui a pouco a gente vai continuar sobre esse assunto aqui no programa JJ Entrevista, um novo programa que começa aqui na TV Justiça, na sequência do Jornal da Justiça. Voltamos a falar sobre esse assunto que é sempre muito importante, muito caro à sociedade, né? Obrigada, doutor Jeremias. Muito obrigado. E você vai ver no próximo bloco, Eleições 2020. Jornalistas conhecem o Centro de Divulgação das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral. Até já. A Constituição Federal é nossa lei fundamental. Inspirada em princípios e valores, ela proporciona estabilidade institucional para o Brasil. Eis que é a garantidora dos direitos fundamentais. Ela é acolhedora da diversidade e propiciadora da realização plena da cidadania. Hoje teve um encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, o COPTREL, convocada pelo desembargador Jataí Júnior, que é o presidente do TRE da Bahia e do COPTREL. Vamos agora direto ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, falar com a repórter Daniela Ramalho, que ela tem mais informações sobre esse encontro e conta pra gente. Oi, Dani, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A reunião foi virtual, assim como os dois últimos encontros por causa da pandemia. 2 medalhas do mérito eleitoral intituladas Ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito foram entregues. Uma para o desembargador Jefferson Fernandes da Silva, do TRE de Roraima, e outra para o desembargador José Ricardo Porto, que está se despedindo do TRE da Paraíba.
Essas homenagens são oferecidas em reconhecimento a relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou do encontro e se colocou à disposição para ouvir os presidentes dos TREs nessa reta final antes das eleições. A crise energética no estado do Amapá foi debatida. O presidente do TRE do estado, Rômeu Araújo de Oliveira, disse que até as eleições a expectativa é que 70% a 80% da energia elétrica do estado já esteja restabelecida e fez um apelo para que os eleitores não deixem de votar no próximo domingo. Rafa, é com você. Muito obrigada, Dani, pelas suas informações. E o Tribunal Superior Eleitoral apresentou a jornalistas o Centro de Divulgação das Eleições. Em meio à pandemia, o espaço foi pensado para garantir segurança no trabalho da imprensa. É uma mega estrutura para receber a imprensa que vai cobrir as eleições municipais. Em tempo de pandemia, o TSE pensou em cada detalhe para garantir a segurança de todos. O Centro de Divulgação das Eleições será montado no térreo do edifício sede do tribunal em Brasília. O TSE recebeu a imprensa para explicar como vai funcionar a cobertura este ano. A novidade de 2020 é o telão das eleições, um painel de LED de 171 metros quadrados, onde a apuração dos votos será transmitida em tempo real. Além disso, serão exibidos conteúdos relacionados ao processo eleitoral. O telão vai funcionar até o fim do segundo turno, no dia 29 de novembro. Dos jornalistas mais experientes aos mais novos na cobertura das eleições, a expectativa é a mesma: segurança sanitária e suporte na divulgação de informações e boletins atualizados sobre o andamento do pleito. Eu achei que a estrutura está bem completa, né? Oferece muita segurança para os jornalistas e outros profissionais que virão aqui cobrir essa eleição agora de 2020. É uma eleição atípica para todos nós, né? Para nós jornalistas. A gente percebeu aqui hoje uma preocupação bem grande em separar as equipes, em fazer exatamente na área externa para dificultar a transmissão do vírus, e eu acho que a gente tem uma grande chance de dar tudo certo. Com essa estrutura aberta, com espaço para a gente poder circular, trabalhar, todo mundo de máscara, com álcool em gel, acho que vai ser uma experiência segura. Além do telão, o Centro de Divulgação das Eleições conta com auditório para entrevistas com autoridades, estrutura para transmissão ao vivo e espaço para veículos com sinais de links. Bom, e a cobertura, as entrevistas coletivas concedidas pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, durante o primeiro turno das eleições, no dia 15 de novembro, elas serão transmitidas aqui pela TV Justiça, pelo YouTube e também pelas redes sociais do TSE. E a Escola Judiciária Eleitoral, ela promoveu 2 dias de debates sobre a participação das minorias no processo eleitoral. No segundo dia foram realizados 3 painéis: candidatura das pessoas com deficiência, candidaturas transgênero e a participação política da população indígena e a proteção de direitos humanos fundamentais. O jovem Felipe Rigoni, o primeiro cego a assumir um cargo como deputado federal no Brasil, participou do debate sobre candidatura de pessoas com deficiência. É possível ser feita, por exemplo, uma política pública para pessoas com deficiência por uma pessoa que não tem deficiência, se ela tiver os dados corretos e a metodologia correta na mão. Isso é até possível. A questão é que ela não vai conseguir, na hora de desenhar essa política pública, ter a vivência da pessoa com deficiência e, talvez ainda mais importante do que isso, não vai conseguir ter o olhar da pessoa com deficiência ante toda e qualquer outra política pública que seja desenhada, né? Está aqui, na minha opinião, a grande importância da representatividade. O debate sobre candidaturas transgênero contou com a participação de ativistas e autoridades trans, entre elas a deputada estadual Robeonce Lima, primeira advogada trans do estado de Pernambuco. A participação política da população indígena e a proteção de direitos humanos fundamentais foi o tema do último painel, presidido pela doutora Avelim Buniacá, primeira candidata declaradamente indígena em Belo Horizonte. Muito oportuna, portanto, essa iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral
para colocar em cena luz sobre essas sombras que têm permeado as formulações do direito, para colocar em cena não apenas a teoria das ações afirmativas em matéria eleitoral, mas para colocar em cena a cidadania democrática. O prédio do Tribunal Superior do Trabalho ficará iluminado de azul durante todo o mês de novembro. A iniciativa chama a atenção do público masculino para a importância da realização de exames preventivos para o câncer de próstata. Em apoio ao movimento conhecido mundialmente como Novembro Azul, as luzes do TST ficam acesas com a cor da campanha das 6h05 às 11h05 da noite. O objetivo é alertar para os riscos do câncer de próstata e conscientizar o público masculino sobre a importância de fazer os exames. Desde o mês passado, o sistema de iluminação externa do tribunal conta com uma estrutura automatizada e que intensifica a iluminação. 69 projetores foram instalados, o que garante mais qualidade e reduz o consumo de energia em torno de 40%. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui, mas logo em seguida, na sequência, tempo de beber uma água, eu volto com o Dr. Pedro Davi Vasconcelos, da comarca de Piancó, lá na Paraíba, para falar sobre o juízo 100% digital. É o novo programa da TV Justiça, JJ Entrevista. Eu te espero, hein? Até já já.